Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Encast. Eu sou a Malu Sadowski. Eu, Iris Coelho. E hoje nós recebemos aqui a Jordana Nil. Tudo bem, Jor? Seja bem-vinda. A Jor é advogada, vem trazer aí alguns esclarecimentos pra gente. Então, primeiramente, né, Jor, se apresenta, porque a Jor é da família, então pra nós, né, é gente de casa. Eu só tô observando, né, porque é da família já. Tá tudo certo. Ia falar Jordana, doutora Jor, como é que fica? Como é que fala? Sem formalidade, sem formalidade. É Jor, eu falo até pros meus clientes, pode chamar de Jor, comigo não tem dessa. Isso é bom. Mas eu sou advogada, né, como as meninas mencionaram. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Imagina. uma honra estar aqui. Obrigada, a gente Sou advogada, atualmente hoje estou no jurídico de um grupo do varejo alimentar, de um grande grupo de supermercados aqui do Paraná, do interior de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, mas sou especialista também em direito civil, em direito do trabalho, compliance e direito digital, que hoje é o meu foco principal, então bora falar um pouquinho sobre contrato, bora falar sobre comercial. Porque depois tem uma palavra bonita aí que eu já gostei, que nós vamos ter que perguntar. Não, a gente tava um pouquinho antes aqui, gente, compliance pra cá, compliance pra lá, mas pera, ninguém vai falar o que é isso? O que é esse tal do compliance? Do compliance, explica pra gente. Que já faz parte do nosso dia a dia, todo mundo ouve o tempo inteiro. Mas, por favor, né? Vamos falar sobre isso. Com certeza. Gente, o compliance, ele não é um limitador. Ele é um GPS. Ele te ensina a forma de chegar a determinado lugar. E o compliance, ele não se restringe só... a minha empresa está seguindo as regras, está seguindo as normas, está em conformidade. O compliance, ele te garante uma segurança jurídica perante a sua empresa. Então, realmente, ali voltado mais para o empresário, seja pequeno, seja grande, seja qualquer tipo de sociedade empresária, o compliance hoje, dentro de um contrato, ele garante que você faz uma boa contratação de prestação de serviço. Ele garante que você tem segurança ao fazer um contrato comercial. Ele garante que você tem segurança nas suas relações de trabalho. Então, por exemplo, para aquele empresário que tenha uma série de colaboradores. Então, até mesmo a segurança com o contrato de trabalho. E o que é esse compliance? A gente sabe que hoje, todo tipo de contrato que a gente faz, ele tem 3 premissas, né? Ele tem que ser válido, ele tem que ter uma vigência e ele tem que ser lícito, né? Então, é o que a gente pede, né? Pra ser lícito. Exatamente, porque o papel, ele aceita tudo, né? E a gente prioriza também ali dentro do contrato a vontade das partes, desde que esteja de acordo com a lei. E muitas vezes isso não é levado em consideração no calor da emoção, né? Exatamente. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de cases que aparecem para você, com contratos ali que muitas vezes vendedores acabam prometendo coisas que não fica muito clara, né, para o cliente, para o consumidor, e depois daquele sempre fica assim, danado, obscura, né? Sempre fica assim uma coisa obscura. O vendedor fala alguma coisa, subliminar. Exatamente. Fica subliminar, gente. É justamente pela falta de entendimento, às vezes, do próprio compliance, daquilo que está dentro do contrato. Então, se você promete uma coisa, a partir daquele momento já cria-se um pacto, tanto entre o consumidor como para quem está vendendo, né? Não só para o comprador ou para o vendedor, contratante e contratado, né? Que é o que a gente utiliza em todo tipo de contrato. Cria-se um pacto ali. E essa promessa, a partir do momento que ela é formalizada, a partir do momento que ela vem para um contrato, ela traz segurança para as duas partes, por quê? Tanto o contratante como o contratado, eles podem exigir um do outro, né? Eu posso exigir que aquilo que foi veiculado numa determinada promoção e está ali naquele contrato seja utilizado a meu favor, assim como o contratado também, ele pode exigir que determinada pessoa, determinado consumidor, ele cumpra com a parte dele, porque um contrato, a grande maioria das vezes, não todos, mas ele é bilateral. Então, as duas partes têm direitos e obrigações. Sim. E o compliance, ele vem justamente para alinhar esses direitos e obrigações, né? O que é você estar em conformidade? O que a sua empresa está em conformidade? A sua empresa hoje respeitar todas as normas ambientais, a sua empresa hoje ele ter um contrato vigente com todos os fornecedores, com todos os prestadores de serviço, com todos a parte comercial ali, né? A parte de fornecimento.
com todos os seus funcionários. É ter um contrato vigente, é ter um contrato válido, é ter um contrato que você pague aquelas notas que são originadas daquele contrato corretamente, né? Porque ali na empresa onde eu trabalho mesmo, como eu trabalho numa empresa ali do varejo alimentar, uma grande empresa, e eu sou responsável pela parte dos contratos. São centenas de contratos semanalmente para análise. São muitos contratos para análise. Desde a parte de fornecimento, que é a parte comercial. Então, um contrato realmente, né, com os fornecedores daquelas marcas que são vendidas no mercado, como com os prestadores de serviço. Então, um contrato de transporte de entregas, um contrato da manutenção das lojas. Nossa, imagina quantos contratos não tem uma empresa, assim. Nossa, não... Não, e essa de porte grande, né? Mais de 100 por semana. Não, porque você vê, você precisa ter até para entrega. Até para entrega. Esse contrato. Até para entrega, compra de material de escritório, compra de lâmpada, desde um contrato muito simples a um contrato muito complexo. O que seria um contrato complexo? Compra de software, compra de nuvem para armazenamento de dados, compra de internet, de rede de internet. E aí a gente tem que entender desde como isso funciona, desde a instalação, até a parte de LGPD, de tratamento de dados, porque são dados armazenados ali diariamente. Então, é desde um contrato muito simples a um contrato muito complexo. São centenas. E hoje a gente adotou a regra de que, se não tem contrato assinado, não vai para a área de cadastro e a nota fiscal desse fornecedor não é paga. Ou seja, tem que estar tudo dentro o regulamento interno. Tem que estar tudo bem redondinho. Bem redondinho, porque né? você imagina se não tem uma regra dessa numa empresa? Não tem controle. E pagamento que vai saindo, você nem... Não, e isso interfere em todas as áreas, né? Todas as áreas. Eu posso dar um exemplo mesmo, por exemplo, porque o contrato, os contratos, né? Eles são centralizados na matriz. Então, o jurídico interno, como eu faço parte do jurídico interno, da área do compliance, o contrato fica centralizado ali conosco. Teve um caso em que um gerente de uma das unidades, né, do supermercado, ele permitia que uma papelaria que era próxima ali à unidade do supermercado fornecesse material de escritório. Sem contrato, na informalidade. Sem contrato, sem cadastro, sem nenhuma propostinha comercial. O que essa papelaria começou a fazer? Emitir nota. Emitir nota. E essas notas, obviamente, não foram pagas, porque todos os nossos contratos, eles são pagos por uma central. Tem regras, né? Por exemplo, a empresa tem regras. Tem regras. Então, não tinha esse registro. Aí, simplesmente, chegou um e-mail, né? Eles descobriram ali, essa papelaria descobriu o e-mail do Contas a Pagar. Chegou um e-mail com uma série de notas fiscais emitidas. Em aberto. E ninguém sabia de nenhum tipo de negociação. Não foi passado pelo setor de compras indireta, não foi passado pro setor de contratos, porque além dessa questão contratual, quando você vai contratar um prestador de serviço ou um fornecedor, é feita uma tomada de preço, né? É feito um orçamento, tem toda uma questão ali logística também. Não foi feito nada, chegou esse e-mail. E aí, o que garante pro dono dessa papelaria? O pagamento. O pagamento. Não tem nada que o garante. E se é que a empresa, assim, a gente busca sempre auxiliar, ajudar também, porque sabe que não é culpa desse fornecedor, né? Foi erro interno nesse caso. Foi erro interno. Né? E às vezes, assim, a gente até vai se perdoando porque foi, às vezes, um gerente mal preparado. Por isso, a importância de treinar-se os gerentes comerciais. Um gerente que não foi bem treinado, mal preparado. Às vezes, não chegou a informação até ele. E, às vezes, por ser um grupo grande, a gente sabe que tem essa deficiência de informações, né? A gente vai trabalhando para deixar tudo redondinho, mas quando a informação chega com ruído, não tá tão clara. Tipo assim. telefone sem fio, sabe? Telefone sem fio, isso mesmo, porque assim, a gente tem aquele jeitinho, não, vamos ali, depois a gente vê. Não, e fala pra gente, pagou ou não pagou? Pagamos. Pagamos, legal. Mas assim, com base na emissão das notas dele, com base no depoimento de quem testemunhou. Só que assim, só para dar uma dica, gente, façam contratos, principalmente desde o pequeno fornecedor, desde o pequeno empresário até o grande, porque se não importa o tamanho. Não importa o tamanho, porque se a empresa quisesse ter falado, olha, não vou pagar, não tem nada que me garanta, nota fiscal a gente pode emitir. Não existia contrato ali, né? Não existia uma formalização, não existia vínculo nenhum. E essa é uma das partes que a gente observa muito.
Que legal, não? Essa Isso é bom saber. né? Isso é importante saber, porque mesmo que você é pequeno e você está começando ou já é um grande, porque tem muitos grandes que não têm isso. Muitos. O que eu mais vejo, assim, porque além de ser advogada interna, eu também sou advogada externa, né? Também atuo ali dando consultoria para empresas. Atendo os meus clientes particulares, então tem 3 empresas que eu auxilio, que eu dou a consultoria, que eu presto um serviço, né? Tanto nessa área contratual como de compliance. E eu vejo que as pessoas, elas dão pouquíssima importância para os contratos. Eu vou fazer dessa forma, ainda mais quando é empresa familiar. Eu imagino que na empresa familiar deve ter muito assim, não, pra que isso? Agora não, depois a gente vê. Porque fica tudo no... é meu amigo, presta serviço pra mim há tanto tempo. O meu amigo, ele tem uma transportadora ali. Não prevê que algo de ruim pode acontecer, Nunca vai prever. Meu amigo de tantos anos, conhece a minha família há tanto tempo. Ou você pega casos mesmo, porque a empresa que eu trabalho hoje, ela começou como uma empresa familiar. Então tem essa cultura, por isso a gente tem muitos casos dessa forma. E não dá essa importância pro contrato. Não, tá tudo bem. Ele me prometeu. Eu tenho uma conversa de WhatsApp. Mas pode ser eu imagino. Que não tenha nada a ver com índole, com caráter. Não, e são realmente outros fatores que interferem nesse e a caso. cultura. Né? A pessoa vai ter a boa vontade de pagar. É meu amigo, é meu familiar, meu parente, eu vou pagar. Mas eu já não tenho como. Exatamente. E aí? Exatamente. Como que eu vou te cobrar? E vamos supor que essa empresa de uma hora para outra é vendida. Aí quem chega lá... A responsabilidade fica com quem? Fica com a empresa, né? Continua com a empresa. Ela é vendida e mas meu amigo que tava lá... Exatamente. Meu amigo que tava lá não está mais. E agora, o que eu faço? Eu não tenho histórico da negociação, eu não te conheço, né? Tudo que um contrato ele garante. E além do pagamento, né? Vamos supor assim que o contrato garante que você não vai sair no prejuízo com relação a uma transportadora, vamos supor, a gente sabe, né? Não tem seguro aquele caminhão, a pessoa que está prestando serviço para aquela transportadora não é registrada, pode acontecer um acidente. Então, esse contrato, ele garante a obrigação e o dever de cada parte. Sim. Né? Sim. Não é só o nosso, mas o do outro também. O do outro também. De quem está prestando esse serviço, né? De quem está, por exemplo, igual a papelaria. Aí seria para a empresa e mais para a papelaria. Exatamente. E a gente pode prever hoje, assim, que eu falo que um contrato ele pode ser negociado. Às vezes chega contratos lá para que eu analise com empresas multinacionais. Esse é um contrato padrão, essa empresa não negocia, não tem como alterar, essa empresa fecha com outras multinacionais, esse é o contrato padrão. Deu tudo bem, mas aqui a gente vai tentar negociar. Porque se eles não negociarem, tem outro fornecedor. Ele não é exclusivo, hoje a concorrência é altíssima. Com certeza. Contrato com outro. E ali a gente vê também flexibilização. Porque um contrato, quando ele é muito oneroso, quando ele é feito unilateralmente só por uma das partes, ele pode ser discutido. Então, eu posso chegar e falar assim, olha, né, discutido judicialmente mesmo, né? Posso chegar assim, entrar com uma ação de revisão de contrato e falar, olha, essa cláusula aqui era muito onerosa para mim, prevê uma multa absurda. Em algum momento ali estava abusivo. Estava abusivo e eu vou rever isso judicialmente de qualquer forma. Exatamente. Então, é bem importante que a gente tenha também essa abertura para negociar contrato. Negociar. E isso é o compliance. É importante a gente reforçar, não só para empresas grandes, né? Não. No teu caso, né? É grande. É grande. Isso. Mas as empresas pequenas. As empresas pequenas evitam também. dores de cabeça, né, Jor? Muitas dores de cabeça. E já inicia certo, da né? Da maneira correta. Já vai né? iniciando da maneira certa. E eu sempre falo que o que começa certo, termina certo. É. Né? O que começa errado, termina errado. As empresas Com que eu certeza. atendo como os meus clientes particulares são empresas menores, né? São empresas pequenas. E eles têm ali uma fábrica, né, de maquinário e eles revendem as máquinas que eles fabricam. Então, envolve muita negociação comercial. E como é uma empresa pouco menor, não envolve só pagamento por esse produto em dinheiro. Envolve também troca. Então, a troca de um veículo, a troca por um imóvel. Mais complexo ainda. Mais complexo ainda. Né? Porque não tá ali bem explícito. Não. Né? Daí é que a gente tem que chegar e prever absolutamente tudo. Porque, vamos supor, agora, recentemente, eles chegaram com uma negociação de um veículo. Quiseram, né, um maquinário e pegar um veículo em troca. Tudo bem. Esse veículo, ele tinha alienação fiduciária. Ele não estava quitado ainda. Então, o que eu tenho que prever?
se esse cara não quitar esse veículo, se esse cara não entregar esse veículo veio de outra Trabalhar em cima cidade. de si. Nossa, porque daí são possíveis. São possíveis. Eu tenho que pensa que na possibilidade ela é infinita. Eu tenho que pensar nas infinitas possibilidades. O si de tudo e 3 pontos ainda na frente. Tudo e 3 pontos. Deixar tudo previsto. Deixar tudo previsto, porque agora nós tivemos um problema, efetivamente esse carro não foi quitado, né, e consequentemente o contrato não foi quitado, o comprador foi inadimplente, e agora? E esse carro está em posse do meu cliente. Mas aí, como a gente tinha feito um contrato que o respaldava todos os CIs, porque foi a primeira coisa que a gente imaginou, a gente já consegue executar esse contrato, devolver esse veículo, né? E aí a gente tem que prever também, putz, o veículo vem de outra cidade. E se acontecer um acidente? Tudo bem, já que a parte inadimpliu, então ela vai se encarregar de todos os prejuízos que puderem ocorrer nesse transporte também. A responsabilidade é dela até ter o carro em posse. Exatamente, até ter o carro em posse. Então é esse CIS que a gente vai pensando. E na hora ali que eu vejo do calor, da emoção, não vem o CIS. Vem só, não, eu preciso fechar. E a gente entende. A gente entende, porque vendedor, gerente de vendas, eles vivem em cima de metas, de pressão. É tudo, eu preciso fechar hoje, porque senão eu vou perder essa condição comercial. Né? Porque o orçamento, ele vem assim, vale... A própria negociação ali, ela tem um time correto. Tem. Quando você leva a negociação à mesa, né? A proposta comercial é válida até 3 dias. Se você não fechar o contrato 3 dias comigo, você vai perder toda essa condição. É o que mais chega pra mim, né? Tipo assim, vamos apagar incêndio. Então, a proposta comercial, ela é válida por 3 dias. Eu preciso que você faça um contrato 3 dias, deu, gente? Não é assim, calma. Não é assim. Calma lá. Tem muito si pra isso. Tem muito si pra isso. Ou chega um contrato, é o que eu mais gosto, né? Quando chega assim, esse contrato tá feito, tá redondinho. Não precisa nem olhar. Não precisa nem olhar. Tá, você nem que eu trouxe pra doutora. Tá no padrão da empresa. É só você ganhar pra assinatura, já tá validado. Nossa! Eu adoro essa frase, que daí você abre o contrato, ele tem multa. Era um contrato, teve um caso bem interessante, que era um contrato gratuito, é um contrato da empresa onde eu trabalho, né? Era um contrato gratuito. Esse contrato, ele era comodato, mas ele não ia ter valor algum, né? Determinadas máquinas iam ser deixadas na loja sem nenhum tipo de valor. Ninguém ia pagar nada pra ninguém. Uma concessão? Um comodato, é um empréstimo, né? É um empréstimo porque tem que ter determinadas regras de reciclagem, de ESG, que tem que ser cumpridas, né? Então, as 2 empresas ganham por fazer isso. Beleza. Fui analisar esse contrato, tá redondo, tá no padrão, tá bonitinho. Tá bonitinho. Um contrato gratuito que previa uma multa exorbitante no caso dessas máquinas, de alguma forma, quebrarem ou desaparecerem. Algo nesse sentido. Eu falei, gente, se um contrato ele não tem valor, não faz sentido essa multa. Aí a gente falou assim, o que faz sentido? Tudo bem, essa máquina, ela tá, né, numa das nossas unidades. Exato, tá nessa posse. A gente pode o quê? A gente pode ressarcir? A máquina. Qual é o valor da máquina? Né? Me traz um orçamento dessa máquina, me traz o valor real de valor real. Hoje que ela está sendo deixada. Exatamente. A gente concorda em pagar, em ressarcir essa máquina. Ou ressarcir metade do dano que foi causado, deterioração, conforme o tempo, tudo bem. Mas pagar uma multa que é muito superior a ela não faz sentido num contrato gratuito. Perfeito. E o que muita gente não sabe também, aproveitando esse gancho, é que uma multa contratual nunca pode ser superior ao valor do contrato. Então, tem multas abusivas, né? Nossa, muito. O que mais tem? O que mais tem? Ela nunca pode ser superior. A multa, ela pode chegar só até o valor do contrato. Olha que legal. Gente, agora aprendi mais uma. E o que mais a gente vê? E às vezes até a multa do valor do contrato não presta atenção. Muitas vezes a gente não lê um contrato inteiro. Né? Não é verdade? A gente não lê um contrato inteiro. Quantas vezes eu vou falar por mim, né? Não sei vocês. A Jo acho que não. Mas eu já assinei na pressa. Eu também. Tipo assim, eu também. Fizemos nossas tratativas, eu confio em você. Confio em você, exatamente. E às vezes era um contrato que você podia... Até quando eu casei, filha, eu nem li. E olha que o casamento é o mais solene que tem. Então, eu nem li. Aí, eu só fui lá no cartório e assinei. A gente faz isso, né?
Faz bastante. E é por isso que quando chega pra mim esse tipo de coisa, eu falo, não, gente, eu vou ler, eu vou verificar, vamos ver se tá tudo certo. Porque nunca tá em conformidade. Se eu elaboro um contrato, né, a gente não precisa ser mentiroso aqui, você sempre puxa a sardinha pro teu lado. Sim. Eu não quero ser prejudicado, né? Assim, então, esse é o bom de entrar em consenso. Né? E falando ali de compliance dos contratos, vou dar um exemplo prático aqui, porque eu vejo que muita gente olha pra mim, Jor, o que é isso? O que é um contrato em conformidade? O que é compliance? Quando você vai contratar ou quando você vai ser contratado, você precisa entender a idoneidade, né, da outra parte com quem você está negociando. Isso nós ficamos assustadas, tá? Exatamente. Não é uma coisa que a gente ouve normalmente. E é uma coisa muito recorrente, até mesmo na justiça, nos nossos tribunais fala trabalhista. A gente acaba se responsabilizando por uma coisa que diretamente a gente não tem responsabilidade. Pois é. Por isso que é a importância de você ter um compliance, de você saber a conformidade do seu prestador de serviço. Porque o que eu estava citando é justamente que, vou dar um exemplo prático aqui, porque é o exemplo que a gente mais vê. Você contrata um empreiteiro para fazer determinada obra na sua residência ou na sua empresa. Esse empreiteiro, ele tem os seus funcionários ou seus prestadores de serviço. Esses prestadores de serviço, muitas vezes, quando você contrata esse empreiteiro, você não sabe se eles têm registro, se eles estão sendo pagos da forma correta, se eles têm algum tipo, até mesmo de segurança no trabalho. Vamos falar de uma reforma, se está sendo fiscalizado o uso de EPI ou algo nesse sentido. E acontece um acidente de trabalho, ou esse empreiteiro não está pagando corretamente os colaboradores que ele contratou, não registrou a carteira de trabalho e tem todos os requisitos ali, né, de uma relação de trabalho. Configura, né? Exatamente. Esses prestadores de serviço, eles podem responsabilizar não só o empreiteiro, mas a pessoa que contratou aquela empreitada. Então, vamos supor... A gente não tem muita noção disso. Não, então vamos supor, nós contratamos aqui um pessoal para vir fazer a obra. E eles terceirizaram. Se eles não pagam esse terceirizado... Corre o risco de vir na gente? Se houver uma cobrança para a nossa parte, sim, né? Sim, exatamente. Esse prestador de serviço, que é o indireto, ele pode cobrar tanto o empreiteiro como vocês. Se vocês não verificarem, né? Mas vamos supor, não, eu verifiquei, eu perguntei para o meu empreiteiro se ele tinha registrado, ou se era só por diária. Ele me trouxe comprovar que a gente também foi lesada, que a informação veio distorcida ou não veio, né? E a gente acha que é coisa complexa, mas é coisa simples. Sim. Pô, esse empreiteiro fala assim, normalmente o empreiteiro contrata por diária, né? E tá tudo certo. Então me apresenta os recibos, já que eu tô te pagando, né? Eu tô te pagando para essa prestação de serviço. Me apresenta os recibos de que você tá pagando as pessoas que você contratou por diária para trabalhar aqui. É um direito seu, você tá pagando por aquela prestação de serviço, é ele quem tá repassando indiretamente. Me apresenta esses recibos para ver se você tá pagando diretamente. Vai arrumar confusão. Escuta! Tô lembrando da nossa obra. A gente correu um risco tão grande. Você lembra de um ajudante de um prestador de serviço que a gente... Menina, vou contar isso pra vocês, sem citar nomes, claro. A gente contratou um determinado prestador de serviço que trabalhava sozinho, porque o estúdio é pequeno, né? Então ele dava conta sozinho. E aí a gente precisava de uma outra subir um material aqui pra cima. Ele, dona Malu, dona Iris, posso contratar um ajudante? Pode. O ajudante veio alcoolizado. Só que a gente não conseguia identificar ele alcoolizado. Era o ajudante, a gente não sabia quem era a pessoa. Até que esse ajudante foi embora. E aí o prestador de serviço veio falar pra nós que ele tinha ido embora porque ele tava passando mal. Mas a gente conversando, a gente sentia um cheiro de ressaca. De ressaca. Né? Ressaquento. E tem uma escada pra ele subir. Agora a gente tá imaginando se acontece dele cair aqui. Não, mas ele foi embora, porque ele não tava parando em pé. Ele não tava conseguindo. E aí, no outro dia... Ele ficou umas 2 horas. Imagina se nessas 2 horas, você acha que até a gente provar que ele tava alcoolizado. E ele não ajudou, ele foi embora e no outro dia ele... Pediu 50% a mais do valor da diária. Mais? Eu falei, mas você não veio trabalhar ontem, porque você tava ressaquento. E quer que eu te pague 50% a mais? Eu não entendi a conta dele.
Aí, ó, se tem um contrato estabelecendo o valor... Ah, daí o contrato foi a mensagem, né? Eu falei, olha WhatsApp. Aí, ó. eu vou pagar o teu prestador de serviço, o que a gente combinou, porque o material tá lá embaixo. Você sobe esse material E faz. e ele vai te pagar a diária que combinamos. O material continua sendo o mesmo. O problema foi que você não fez. Você voltou agora pra terminar. E foi assim. Então a gente tem muita história daqui. Muita história, gente. Foi a nossa Mas primeira obra, né? nas primeiras obras. Agora Mas agora perdoada, agora já tá respaldada. vai ter que ficar pro outro, porque olha, tem. Não, mas é o detalhe do pequeno ou grande, Aham. tanto faz. A dor de cabeça ela é grande. A dor de cabeça ela é a mesma. É. E tem muito grande com essa cultura também de uma empresa familiar, de uma empresa que às vezes começou pequena e cresceu Sim. e continua com uma proposta comercial serve. Orçamento, já ouvi, orçamento não é contrato? Orçamento. Não foi o que a gente acordou? Você não deu ok para aquele valor? E a gente tava fazendo um levantamento de contrato, aí me mandaram os orçamentos, deu, tá, mas não tem contrato? Não, tá aqui, ó, o orçamento. Aí eu, não, o orçamento não é contrato, o Meu orçamento não Deus. garante muita E coisa. tem ajustes pra gente fazer aqui também, né? Ajustes a gente fazer aqui. Porque a gente recebe muito amigo, muito familiar. Pois é. Para prestar serviço. Pois é. Olha só. Vamos ter que pensar nisso agora. Vai passando um filme assim, É. né? A Jor falando. Já começa a viajar, já. Mas é exatamente assim, todas as reuniões que eu faço e você começa a adentrar nesse assunto, a pessoa, mas eu tenho isso. Mas tem fulano prestando serviço na minha casa. Mas eu fiz determinada coisa. Ou, eu gravei um vídeo com determinada pessoa pra fazer uma propaganda, porque hoje todo mundo usa rede social pra se promover, né? Aí eu sempre olho pra cara da pessoa e falo assim, tá, você gravou esse vídeo com essa pessoa, você tá fazendo essa propaganda, você tem algum termo de autorização de imagem dela, do uso de voz, do uso do nome dela Nome, ali? imagem. Nem passa pela cabeça. Não. Por quanto tempo você vai divulgar essa propaganda? Você viu ali os termos da própria plataforma em que você está divulgando? Se o seu vídeo está correto, se está atendendo as normas? Não, ninguém pensa nisso. Ninguém né? pensa. Ninguém pensa. E é por isso que a gente do jurídico Porque está sempre assim, aqui. é tão comum, né? Hoje em Tantas dia- pessoas usam e ninguém para pra pensar nisso. Ninguém para. Porque é muito fácil. Você tá ali com o seu celular, você tá ali gravando. E também é uma legislação nova, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018. Sim. É nova. É uma legislação nova. E as novas tecnologias, o uso de inteligência artificial, o uso das plataformas digitais para você se patrocinar como um meio de trabalho, como uma ferramenta de trabalho, ela vem de uns anos para cá, né? Se intensificou ali depois da pandemia, com o teletrabalho, trabalho remoto, mas ela vem de uns anos para cá, então é tudo muito novo. A regulamentação das redes sociais ainda está em discussão nos nossos tribunais, né? Não existe uma regulamentação ferrenha. Sim. A LGPD é uma lei, Definitiva, né? não, que está sempre em assim, análise, está sempre em Ajustes. revisão, atualização, ajuste. Então é tudo muito novo. A gente também está se adaptando, né? A gente, que eu digo do mundo jurídico, os advogados, mas o básico a gente já vai dando as diretrizes para os nossos clientes. Olha, se você trabalha com mídia social, se você trabalha com rede social, tem um termo de tratamento de dados. Veja por quanto tempo você vai armazenar ali os dados de determinada pessoa, o uso da imagem, o uso da voz dela, até mesmo com os seus funcionários, porque quando você contrata um prestador de serviço ou funcionário, a empresa, né, acaba tratando os dados daquele funcionário e armazena os dados daquele funcionário. E o que você faz com esses dados? Onde você armazena? É num banco público da empresa? Todo mundo tem acesso? É num banco privado? Reservado? Né? Tem perigo de vazar esses dados? Sim. Então, coisas, e tudo isso faz parte do compliance. Olha. Tudo isso Muita o coisa, famoso hein? compliance. Muita Gente, uau! Então, Jor, já você falou que atende, né? Externo. Atendo. Então, a gente pode deixar suas redes sociais. Sim. O pessoal pode te chamar lá pra tirar Por dúvidas, né? gentileza, sempre Quem que precisar de necessário. consultoria jurídica, né? Consultoria Olha quanta jurídica. coisa. Muita coisa, quanta gente. coisa simples do nosso dia a dia Aham. e que a gente deixa passar. Deixa. Tudo é contrato. É. Eu aqui com vocês agora tô fazendo um contrato, né? Tudo é contrato, tudo é relação comercial, tudo é negociação. Sim. Só que eu falo o que tá no papel
testemunha nenhuma pode revogar aquilo, gente. Ah, Você é assinou ótimo. e hoje Pronto. em dia eu falo que até facilitou a questão da assinatura, porque assinatura Gov hoje todo mundo tem. Aham. Sim. Poucas pessoas sabem, mas a assinatura Gov ela tem a mesma validade de uma assinatura reconhecida em cartório. Olha que legal. Olha. Então, hoje em dia Facilita demais. facilita né? demais. Tem a mesma validade, assinado por 2 testemunhas, ela registra a data, a hora. Então, hoje em dia, gente, tudo é contrato. Precisando, minha rede social é Jordana Mil, tá? Advogada, especialista em compliance, em direito do trabalho, em direito civil. Olha aí, Várias gente. especializações, um pouquinho já de experiência. Trabalhei um tempo em escritório, agora tô no jurídico interno, tô no mundo corporativo, né? No varejo, ainda nessa loucura, ficando meio doida, mas tudo certo. Faz parte, né, Jor? Faz parte. Dou consultoria externa também, né? Se necessário. Meu foco ali é o pequeno empresário. Eu gosto muito de ajudar, de ver empresas crescendo, de ver empresas crescerem. Então, Legal, então gente. é @Jordana Mio. Mio. Jordana A gente vai deixar aqui M.O. M.O. certinho, né? Chamem a Jor lá quando tiverem dúvidas. Com certeza. É isso Quero mesmo. agradecer muito sua presença. Obrigada, Eu obrigada agradeço mesmo por nosso vir, convite, viu? tá bom? Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi uma honra ter Vamos marcar participado. próximos para outros temas. Isso, Temas com de utilidade certeza. pública. Exatamente. Do mundo corporativo. Do mundo corporativo, do mundo do direito, estamos sempre aí. Ai, legal. Gente, ó, quem ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui pra não perder nenhum episódio, tá bom? Ó, um beijo. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.